Olá, bom dia! Olha o Agronacional chegando para trazer os ares do campo para a sua telinha. Eu sou Priscila Rangel e a partir de agora a gente se encontra aos domingos para dar mais destaque aos assuntos do campo e da cultura agro. Sobre o programa de hoje, eu já posso dizer que nós separamos os melhores momentos da temporada para você, viu? Confere aí! No Repórter Rural de hoje, você acompanha de perto um setor que encanta pela beleza e pelos resultados, a floricultura de corte. Vamos falar também dos trabalhadores conhecidos como apanhadores de sempre-vivas. E vamos conhecer a história de famílias do interior do país que, com trabalho e determinação, estão produzindo mais e de forma sustentável. Isso no documentário Vida no Campo, 5 histórias brasileiras. E tem mais! Você vai saber por que agricultores investem no cultivo de morangos. Fica com a gente, o Agronacional está só começando. O programa de hoje já começa colorido porque a repórter Cissa Ramalho visitou a região de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, para mostrar a importância do setor de floricultura de corte. É a primeira reportagem da semana do nosso Repórter Rural. Confere aí! Vargem Alta, localizada a 26 quilômetros de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, é conhecida como Terra das Flores. Não por acaso. Cercada por cravos, rosas e boca de leão, o distrito, envolto em perfumes e belezas naturais, é o segundo maior produtor de flores do Brasil. E hoje nós vamos conhecer a produção de flores de corte das terras da família Klein. A gente começou lá atrás, no início, praticamente 8 anos atrás, focado na produção de lisianthus. Com o tempo a gente foi colocando o cultivo de boca de leão, de áster, a áster até entrou por último. E a gente escolheu essas três tipos de flores para trabalhar, para a gente poder se especializar. Hoje a gente se tornou referência no mercado de lisianthus, somos referência também no mercado de boca de leão, estamos entrando cada dia mais no mercado de áster mariana. Com o cultivo de flores em alta na região, hoje a grande força da região é o cultivo de flores. Eu e meu irmão, a gente se juntou, teve essa ideia de trabalhar junto, de trazer esse cultivo de flores para a região, para a propriedade e ter a participação da família. Hoje a gente tem uma produção muito familiar, todo mundo aqui praticamente tem um convívio, são parentes. E a gente tem a importância disso, a grande força da região é a agricultura familiar, a gente acredita muito na força que tem. Meu pai, ele já tem a terra já há muitos anos, ele no passado trabalhava com legumes, verduras, que era o forte da região. Com a mudança do cultivo da região, veio entrando a quantidade de flores. E o sítio aqui ficou muito tempo parado, Com o tempo a gente vendo essa oportunidade, aí meu irmão, a gente se juntou e começamos a cultivar flores na propriedade. E aí a gente já está praticamente 8 anos nessa produção. De legumes para flores. A aposta foi tão certeira que já são 5.000 metros quadrados de plantação. Essa família realmente curte pegar na enxada e já prevê para o próximo ano colher os louros do trabalho pesado. Neste caso, flores, A previsão é aumentar para 7.000 metros quadrados a área de plantio. No próximo ano a gente tem um pensamento de produção aí a áster em torno de 40 a 50 mil maços. A boca de leão a gente tenta chegar em 20 mil maços de boca de leão produzidos. E o lisianthus a gente pensa em torno de uns 12, 15 mil maços, a produção para o próximo ano. Lembrando que a gente aumentando a produção para o ano que vem, já que nesse ano a gente teve uma baixa muito grande na produção por conta da pandemia. Principalmente a produção de lisianthus é uma produção muito demorada. A gente trabalha hoje com a muda chega pronta, chega no ponto de plantação. Ela tem desde a sua germinação até o ponto que ela chega aqui para a gente plantar, ela tem uma duração de mais ou menos 12 semanas, desde que ela germina até o ponto de plantar ela. E depois que ela é instalada aqui, que ela é plantada, de 16 a 20 semanas. Então é um cultivo muito demorado, é uma coisa bem longa, desde o planejamento até a produção.
A boca de leão a gente também recebe a muda de fora, a muda vem de São Paulo também. Essa é um pouco mais rápida, um período mais curto, a germinação dela até o ponto de plantio são de 5 semanas e depois de plantada em torno de 12 semanas. E a Aster a gente consegue a muda aqui mesmo, então a gente poda, a gente consegue tirar a muda aqui, depois de plantada em torno de 16 semanas também, a gente consegue chegar no período de corte dela. A muda de Lisianthus sai do viveiro custando entre 40 e 50 centavos. Mas até o momento de corte, esse preço sobe. Afinal, o produtor não joga a muda na terra e espera a natureza fazer seu trabalho. Ele ainda tem o gasto com fertilizante, água, tela, agrotóxico e embalagem. Então, aquela mudinha, que chegou custando 40 centavos, tem um custo total de produção de R$1. A mesma regra vale para todas as mudas, como boca de leão e Aster mariana, com um detalhe. A Aster mariana, apesar de ter um custo inicial dos mais baixos, é uma planta que demanda muita energia elétrica, porque precisa de compensação de luz à noite. E para minimizar as perdas, afinal, mais de 1.000 mudas a 50 centavos cada é muito dinheiro investido, Ronaldo nos conta como a família cuida da plantação, de forma que a produção tenha, no mínimo, 95% de sucesso na colheita. A gente aqui tem um grande consumo de água, ainda mais por ser quase toda a nossa produção em campo coberto. Então tem um gasto muito grande com água e controle de pragas. A gente acaba tendo uma grande quantidade de pragas na lavoura, então a gente tem que ter um controle semanal, todas as semanas tem que ser aplicado. E fertilizante também não é diferente, né? Mas varia entre 4 e 8 aplicações de fertilizante durante todo o ciclo da planta. Todas as nossas variedades de produtos que a gente trabalha, ele necessita de campo coberto, ele precisa da estufa. Aqui é mais uma experiência que a gente faz para tentar ter uma área mais fresca, mais arejada no inverno, porque tem a diminuição de chuvas. A gente tenta plantar em campo aberto. Quando chegar perto do tempo de produção dele, a gente vai cobrir, a gente vai tapar e ele vai colher com plástico, com a estufa coberta. E mesmo sendo referência na produção de Lisianthus em Nova Friburgo, a família Klein sentiu o impacto da pandemia do coronavírus. A alta nos preços de insumos e a suspensão de eventos, que é o maior mercado consumidor de flores de corte, abalou a colheita. Muitas flores, para não apodrecerem no solo, foram cortadas e descartadas. A inflação ela afetou a gente de todas as formas, né? Tanto na baixa com as vendas, tanto quanto no aumento do custo dos insumos, né? Fertilizantes, agrotóxicos, tudo a gente teve um aumento significativo, né? Coisas chegando a dobrar de valor. E no curto prazo a gente teve, com a baixa oferta de flores no mercado, a gente teve uma correção dessa inflação na venda dos nossos produtos. Futuramente a gente não sabe como que vai ficar, mas a gente sabe que o custo para produzir, ele praticamente dobrou de preço em um ano mais ou menos. O escoamento hoje a gente atende, algumas pessoas vêm aqui para pegar o produto e levar para o sul de Minas, sul do Espírito Santo, norte do Rio, a região dos lagos, e o resto, o excedente, é vendido no mercado do CADEG. E esse mercado ele atende todo o estado do Rio, algumas regiões de Minas também. O CADEG ainda é nosso principal ponto de venda, mas hoje a gente tem uma grande quantidade de atravessadores que vêm aqui na propriedade buscar para revender para as outras áreas do estado. E essa reportagem ainda não acabou não, viu? No próximo programa a gente continua assistindo esse material que a repórter Cissa Ramalho preparou, falando sobre incentivos ao setor de floricultura de corte e projeções para depois da pandemia. E se a ideia é que a flor seja cada vez mais um produto atraente e gerador de lucro e emprego, a gente mostra que tem gente percebendo o valor desse trabalho. É o caso dos apanhadores de Sempre Vivas. Vamos dar uma olhada. O sistema agrícola tradicional dos apanhadores de flores foi um dos premiados do Prêmio BNDES como boa prática. E a boa prática selecionada foi o reconhecimento como Patrimônio Agrícola Mundial pela FAO-ONU. Esse é o primeiro GIAS brasileiro, o terceiro da América Latina. Então, assim, o modo de ser, fazer e viver dos apanhadores de flores
foi reconhecido como importante para o mundo. E esse é um reconhecimento tanto para os apanhadores de flores como para todos os povos tradicionais do Brasil. As pessoas aqui sempre viveram da coleta de flores sempre vivas e hoje vivem do artesanato também. Então a serra, a segurança nossa é a serra. Segurança da nossa descendência aqui. E é de um canto no outro, não é só aqui não. De um canto no outro, isso é enorme. Fora a fora. Você pode seguir de cá lá, que tá lá cheio de gente, um gadinho, do outro lado, outra pessoa, vai seguindo. Cada lugar tem seu pedacinho. É assim. Essa boa prática ela envolve 3 principais atividades, que é a apanha da flor, que tem como carro-chefe da economia, a solta de gado em áreas de uso comum, que serve tanto para poupança, então quando chega uma crise, não vende flor, se vende gado, e também para alimentação, complementação da alimentação, e os quintais produtivos, que tem a função de garantir aí a soberania alimentar, tanto para as famílias, apanhadores de flores, como no entorno. Aqui nós temos o arroz, o sequeiro, que é numa terra mais seca, bem resistente à seca. Aqui nós temos o outro arroz, o chimanguinho, aquele que nós vamos comer ele agora, que é na terra baixa. O quiabo também, o alho roxo, né? Bem antigo também na nossa comunidade. Esse aqui já quase chegou na época que nós começamos o plantio. Minha mãe, que é ela que sabia mais coisas, assim, que ela é um que guardava muita semente para ir plantando, para não deixar acabar. Toda vez que a gente colhe, a gente tira uma parte e põe na garrafa PET. Aí no outro ano a gente planta ela, mas não planta tudo, porque a gente tem medo do tempo for mal e você precisar plantar a roça de novo. Tudo que eu tinha, nada eu quero que acabe. Então ficou essa aí, de geração para geração. A integração entre lavoura, pecuária e floresta é a receita de sucesso de agricultores que mudaram de vida com planejamento e trabalho. Nessa semana vamos mostrar trechos do documentário Vida no Campo, 5 histórias brasileiras da Videomakers. A partir de agora você vai conhecer famílias que são exemplo de respeito à terra. Começamos no semiárido nordestino, em Pernambuco. Luiz Macedo nasceu e viveu na Caatinga desde sempre. Ao longo dos séculos, as grandes secas exterminaram vidas e perspectivas. A saída era sempre o êxodo para terras mais férteis. Não tem outra renda não. Eu sobrevivo aqui da minha propriedade, só dos ovinos. Vivo ganhando dinheiro fora, nada não, é aqui mesmo. É daqui que sai o sustento da família. E graças a Deus eu me sinto feliz. Eu não gosto de morar em cidade, nunca gostei. Eu sou mais morar na minha roça. Tem uns tempos às vezes críticos, mais difícil, mas eu gosto de viver na nossa terra mãe. A família Macedo buscou alternativas de manejo e dá um exemplo de que é possível uma vida digna no semiárido. Ainda é uma vida de determinação, de trabalho. No começo da minha família, a gente começou, meus pais chegou que fica vizinho aqui nessa propriedade, é 2 quilômetros. Ele chegou, não tinha praticamente nenhum vizinho, era ele só. Aí chegou, foi aumentando a família, aí a gente foi trabalhando, aí foi chegando mais o vizinho. A gente criava aqui, era caprino. Aí foi criando uns ovinos. No início, foram tempos difíceis. Hoje, a situação já é bem diferente do que era quando Macedo começou a trabalhar na sua propriedade. A gente não tinha nenhum transporte para andar. O transporte que a gente tinha era uma bicicleta.
A gente foi trabalhando, aumentando. A gente conseguiu comprar um animal. A gente não tinha nem a carroça nem o animal para andar. Aí a carroça que a gente tinha era do meu sogro, meu pai. Sempre a gente pegava para ir daqui para a cidade, a gente ia de bicicleta. Botava a bicicletinha na estrada, a mulher no bagageiro e ia para a cidade. Tudo eu faço, mas meu marido na roça. Quando vai consertar uma cerca, um arame, tudo nós estamos lá juntos fazendo. A gente trabalha na nossa roça e às vezes também trabalhava os vizinhos ganhando diário, eu e meu esposo, né, trabalhando de máquina manual. Buscar soluções para o problema da seca que perdura na região sempre foi um dos grandes desafios de quem vive e trabalha aqui. A gente plantava milho, muito milho. Hoje não, que os tratores já área já planta. Mas de primeiro não, nós trabalhávamos o dia todo naquela matraca, não era plantando. Ela trabalhava mais eu. Com a ILPF, os Macedo aprenderam a cuidar da sua propriedade, sem depender exclusivamente da chuva. O momento mais difícil mesmo foi nessa seca de 2012. Foi, porque a água ninguém tinha, a água veio só a água do ano anterior, que foi de 2011, aí a água acabou. Na região teve que abrir cacimba, a gente da região vendeu foi tudo, todo mundo diminuiu o rebanho. Os bovinos que eu tinha, vendi tudo, que eu vi que não dava para me sustentar. Se era de eu ficar vendendo um e comprando a ração para o outro e ele só gastando ali comigo, não, eu decidi logo vender tudo e ficar só com os ovinos. Este é um dos lugares onde menos chove. E quando a chuva chega, ela já tem destino certo, nas cisternas. A Embrapa estava ensinando a fazer um silo, aí foi um vizinho da gente, até um tio meu, ele disse: ó, gente, eu vi uma coisa hoje que todo mundo vai fazer. Ele disse: o quê? Ele disse: é o silo. Aí ele disse: pois vamos. Aí ele foi, fez uma pequena coisa, né? Uma amostragem ali, um silinho pequeno, aí ele fez aquele silo. Aí todo mundo aprendeu mesmo, todo mundo aprendeu. Aí vem cada vez mais melhorando. Naquele tempo o pessoal começou e vem melhorando. Que hoje, se não fosse as tecnologias, o pessoal para conviver com a seca não era fácil não. O manejo correto da propriedade é a alternativa para ajudar o pequeno produtor a garantir seu sustento e confirmar que é possível uma vida digna no semiárido. Porque a época da chuva é pouca, a gente tem que aproveitar o máximo daquela água que cai naquele tempo da chuva para a gente fazer o plantio, para criar aquela pastagem, para a gente ter como criar o ovino. Os animais, o ovino, o caprino, o bovino, tudo tem que ter a comida, né? Junto com a comunidade, eles se organizaram para repartir apoio e conhecimento. É bom o cabo se organizar. Se a gente não tiver organização, a gente se perde. É fraco, não vai para canto nenhum não. Ele tem que ter o grupo, porque aí o grupo ele tem como comprar uma ração mais barata, tem como fazer muitos movimentos. Aí teve um tempo que viu um pessoal do Curtum, lá de Petrolina, aí veio e disse: a gente queria trabalhar com a melhoria de pele. A gente fez um calendário, tem 40 fornecedores, aí cada semana já tem aquela data daquela pessoa mandar os animais. Que eu aqui estou mandando em 3 meses. A gente tem aquela quantia de animais que a gente manda para lá. Isso aí é uma coisa muito boa, que a gente tem uma organização muito forte. Porque hoje a gente produzir um produto, né, para não saber onde ele vai vender ele, não vale muito a pena. E assim você já está produzindo aquele produto, já sabendo por quanto vai vender. Já é uma coisa certa. É uma coisa muito boa que a gente tem aqui. E os Macedo, ajudados pela tecnologia da integração, se mostram confiantes e orgulhosos do que conquistaram sobre esta terra. Fui lá em Parnamirim, com esse reprodutor, eu ganhei primeiro lugar do Carneiro, Matriz era primeiro lugar, segundo lugar. Aí eu ganhei o prêmio da Caprichou e sempre
eu ganhava os prêmios. Eu tenho um bocado de troféuzinho ali dentro de casa mostrando os prêmios que a gente ganhou. Eu não tive muito sucesso no estudo, mas hoje, assim, por pouco que eu estudei, para eu trabalhar na roça, eu sinto que já dá para, né, sobreviver. Mas e já minhas filhas, não, a oportunidade delas, o que elas puderem, dando o estudo delas, o que elas puderem, elas estão fazendo, né, estudando. Eu não tive a oportunidade, mas elas, graças a Deus, estão tendo a oportunidade de estudar. E no próximo programa nós vamos conhecer mais histórias de brasileiros que acreditam em seus sonhos e no trabalho em família. Foi exatamente isso que um casal de agricultores de Rio do Oeste, em Santa Catarina, fez. Apostou num sonho para aumentar a renda da família. Plantavam fumo e agora plantam morangos. É uma nova alternativa dentro da propriedade e uma possibilidade de diversificar os negócios. É na comunidade de Canoa Quebrada, em Rio do Oeste, que a família Miranda produz fumo e milho já há bastante tempo. Só que esse ano o seu Volnir, a esposa Célia e o filho Sérgio resolveram inovar e fazer o plantio de morangos. Para isso, foi construída uma estrutura para proteger as mudas, com cerca de 600 metros quadrados. Eu acho que é uma fonte de lucro que a gente investe e eu acho muito bom. Para a saúde também, menos agrotóxico, né? Que a gente só no fumo. Eu acho que é inclusive pela saúde da gente. Eu acho que é muito melhor o morango. Menos mão de obra, que o fumo está difícil de mão de obra também, né? É uma coisa que exige muita mão de obra, o fumo. O morango também exige, mas não assim, né? É uma coisa mais fácil de fazer. A ideia foi da minha mulher e do meu piá, por causa que nós estávamos no fumo, sempre mordendo no fumo, chega no final, dá dinheiro um pouquinho o fumo. Só que chega no final, ele se acaba quase nada, né? E daí nós pensamos assim, eles falaram, vamos tentar botar o morango para ver se nós chegar no final, para nós tirar o custo da gasolina do carro, da casa, a energia, para chegar para sobrar alguma coisa, porque senão zero mata zero, né? Daí foi uma alternativa que não foi achada para fazer isso aí. A produção começou há pouco tempo e a família já colhe os primeiros frutos. O objetivo é cada vez mais se dedicar ao plantio de morangos. Pelo que falo por aí, eu tenho uns parentes que têm também, pelo que falo, é rentável. Estamos falando de 1 quilo por pé. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar aí para frente agora. E assim como a família Miranda, outras em Rio do Oeste têm apostado na produção de morangos e outras frutas. Para a gente estar ajudando a nossa agricultura do Rio do Oeste, principalmente as famílias, para diversificar o seu produto, né? Então hoje nós temos aqui na localidade de Canoa Quebrada do seu Miranda, temos também no Ribeirão, no Alto Sumidor, né? O seu Flávio, que também tem uma granja de morango. E nós estamos levando alguns produtores para conhecer, que provavelmente vai ter mais uma em 2 comunidades do interior do Rio do Oeste, né? Então seria o objetivo disso. Aqui na propriedade da família Miranda, o investimento para a produção de morangos chegou a R$100 mil. Agora vem a expectativa para a colheita e depois para a venda do produto, para quem sabe aumentar ainda mais essa produção. Inclusive tem linha de crédito, né, com juro mais baixo, né, dentro da pequena propriedade, né? E a prefeitura está tentando viabilizar a parte técnica para eles, né, e ajudar nesse sentido daí. Por isso a ideia é continuar os investimentos. A gente vai ver como é que vão essas 2 estufas e a gente vai investir, a gente tem ideia de colocar mais estufa. Aí vamos ver. Talvez ano que vem a gente coloque mais. Se a gente achar que está bom, que a gente vê que é lucrativo, nós vamos colocar, mas a ideia é colocar. E se for rentável, é parar com o fumo, né? Porque o fumo hoje, o serviço é muito, né, cara? É muita coisa. Tu vê, eu já mandei tudo fumo faz 2 meses. Foi o preço, como estava, não dava para reclamar. Estamos de volta com o Agronacional, o nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro.
E se você gosta do programa, já nos acompanha pela TV Brasil, mas quer também assistir online, você pode procurar o Agronacional no YouTube ou no aplicativo da TV Brasil Play. Mas isso só depois de conferir o que a gente separou para você agora, hein? A pandemia abalou a economia global e aqui em Nova Friburgo não foi diferente. Os produtores de flores sentiram impacto na lavoura. Com o mercado consumidor suspenso, elas murcharam antes de serem cortadas. Quando a pandemia chegou, realmente da noite para o dia, fechou-se o mercado, ou seja, os eventos. E aí, de imediato, teve um impacto muito grande na produção. Só para você ter uma noção, no município de Friburgo, 50% da produção caiu. Né? E a gente teve um decréscimo do faturamento em torno de 60%, só para você ter essa noção. Esses números, acredito eu, acompanham a nível nacional, mas a gente espera realmente agora uma retomada com a volta dessa normalidade. Normalidade esta aguardada ansiosamente por mais de 8.000 produtores de flores em todo o Brasil. Somente no estado do Rio de Janeiro, são 830 famílias trabalhando na lavoura. Nova Friburgo representa pouco mais de 20% da produção fluminense. O setor de floricultura é um setor que antes da pandemia, ele conseguia movimentar 9 bilhões e meio de recursos, gerando cerca de 210 mil empregos diretos e indiretos. Logicamente, com a pandemia a gente teve um revés muito grande, a gente a nível só de Friburgo 50%, mas isso pode ser exportado praticamente para o Brasil todo. Agora, existe, como falei anteriormente, uma grande esperança no sentido de a gente resgatar essa atividade, esses patamares, devido exatamente à retomada das atividades, à vacinação, enfim, de todo esse conjunto que vai possibilitar voltar ao status quo que era de outrora. Do Rio de Janeiro nós estamos em torno de 135 milhões gerados anualmente, 830 produtores. Esse número de 135 milhões caiu sobremaneira, era mais de 200 milhões que nós tínhamos de receita só a nível de produtor, né? E tivemos na pandemia em torno de 100 milhões de perda. Exatamente não somente produtor, mas indiretamente também na venda no varejo, no atacado, que possibilitou, infelizmente, alcançou essas cifras que realmente são bastante tristes no sentido. Martinho tem razão quando fala que os números neste período pandêmico são tristes. O vírus fez tanto mal para o setor quanto os pesticidas fazem para a saúde. O CADEG, Mercado Municipal do Rio de Janeiro, ficou silencioso, coisa rara no galpão de flores. Logo o primeiro período do lockdown, os produtores não vinham pouquíssimos produtores, porque os eventos acabaram, né? E aqui a planta de corte, a maioria é para evento, os eventos parados, a planta de corte perdeu a questão da comercialização, né? Então, quem utilizou a planta de corte era só as pessoas para ornamentar a casa, e isso não dá um grande volume. Então, muitos produtores deixaram de vir durante um tempo, e já de um tempo para cá, já esse ano, já começou a engrenar de novo as vendas, né? E agora, todo mundo vacinado, os eventos voltando à atividade comercial, a gente acredita que já está começando a dar um resultado muito positivo. De 150 produtores, a retomada gradativa tem acontecido desde o ano passado, né? Gradativa. Os floristas no segundo semestre do ano passado começaram a começar o volume a retornar, e hoje já praticamente já está normalizado o movimento de oferta de produtos. As projeções são as melhores possíveis. Por que eu digo isso? Porque, como eu falei anteriormente, a flor de corte depende quase que exclusivamente dos eventos.
Os eventos voltando, vai haver grande demanda para isso. E a gente vai ter um pequeno problema, que a gente não tem a produção. Caímos 50% da produção e aí a flor vai ficar um produto caro. Num segundo momento, acredito que lá para fevereiro, março, essa produção retorne aos patamares anteriores e a gente consiga efetivamente resgatar o que era a floricultura de outrora. Nós, enquanto Secretaria de Estado de Agricultura e Emater Rio, nós tivemos um olhar muito específico para a floricultura. Foi o setor que mais foi atingido na pandemia no setor agropecuário. Então, o que nós fizemos? De imediato, nós fizemos um programa que já existe, chama-se Agrofundo, que chama-se Florescer. É um programa que hoje destina até 120 mil reais a 2% de juros para que os produtores pudessem fazer suas estufas, frigoríficos, galpões e tudo mais. E a gente já tinha esse crédito. E naquele momento nós conseguimos disponibilizar para cerca de 40 produtores um crédito emergencial de 10 mil a juros de 2% com 2 anos de carência. Foi a primeira ação emergencial que o governo do estado fez. A segunda ação foi muito forte, no sentido que no Dia das Mães, logo assim que declarou a pandemia, um mês e pouco depois, que foi declarada em março, nós fizemos a campanha a nível estadual para a venda de flores via internet. Com o apoio da Associação Comercial, nós conseguimos juntar os produtores pegaram essas flores, tornaram arranjo, capacitamos as mulheres para fazerem esses arranjos e vendemos no Grande Rio, Niterói e na região serrana. E isso também conseguiu escoar parte da produção que estava sendo perdida. Agora, a gente pretende, e já estamos fazendo outras ações, qual seja o Agrofundo Energia Limpa, que é financiar a energia solar, que é um insumo fundamental e já vários agricultores já estão adotando porque acreditam na atividade e sabem que esse insumo vai ser fundamental o barateamento. E o governo do estado está presente nele também. No próximo programa, a gente continua acompanhando a repórter Cissa Ramalho, que nos mostra uma escola diferente das tradicionais. É um lugar onde a agricultura é ensinada aos filhos dos agricultores. E a gente pode dizer que já existe aí uma geração de agrônomos que está ajudando o país no plantio e cultivo dos produtos. É uma garotada que cresceu no campo e agora contribui com os negócios da família. É o caso também de uma produtora de mudas de gladiolos em Rio do Sul, Santa Catarina, que começou a plantar flores com a ajuda das filhas. Dá só uma olhada. Um arranjo com gladiolos nem precisa de muito incremento para chamar a atenção. Só as flores já roubam a cena e enfeitam qualquer ambiente. Muito procurada para a decoração, tanto pela beleza quanto pela durabilidade, a flor, mais conhecida como palma, está sendo cultivada em Rio do Sul pela dona Hilda. Depois de uma visita ao Instituto Federal em 2017, ela decidiu investir no plantio, na propriedade que fica no bairro Taboão, e vende as flores para incrementar a renda. Os vizinhos já foram pedindo, se animando com o que vinha aparecendo, as cores muito bonitas, né? E aí já deu um incentivo para a gente também e comercializa um pouco, mesmo na minha casa. Os gladiolos têm mais de 250 variedades catalogadas. Uma única haste pode comportar mais de 20 flores e é isso que torna a palma ainda mais atrativa. A dona Hilda trabalha com 7 cores por enquanto. Muitas plantas ainda estão no botão. O cultivo é acompanhado de perto pelas agrônomas Vandreia, que é filha dela, e Alexandra, que sempre dão orientações. Com o manejo correto, a produtora consegue ter flores o ano todo. A floração de uma muda de gladiolo dura em média 1 mês. Depois a planta seca e a dona Hilda aproveita então os bulbos para começar um novo plantio. Eu deixo na terra até ele secar bem, retiro da terra, conservo ele, né? Conservo, deixo limpo, até em geladeira, em uma câmara fria, para a próxima plantação. Com capricho no manejo, ela segue a busca por novas variedades para expandir a produção e espalhar alegria para quem leva suas flores. Estou bastante animada, né? Porque eu sempre gostei de flores, né? Elas servem para colorir a nossa vida, né? Trazem só alegria, né? Muita paz, carinho, né?
Uma família do Planalto Rio-Grandense, em Passo Fundo, mostra como foi possível crescer com os negócios da pequena propriedade. Respeitar a terra foi fundamental no trabalho da fazenda, que leva o nome de São João. Essa é mais uma história do documentário Vida no Campo, 5 histórias brasileiras da Videomakers. Nas proximidades de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, João Amantino vive com sua família, a esposa e 2 filhas. Então isso aqui era uma coxilha de barba de bode, que não tinha uma árvore, não tinha um passarinho. E sempre o meu espírito muito de natureza, né? Mas uma natureza integrada, uma natureza em que eu me faça parte. Então comecei, né, a plantar árvore, né, para agradar meus olhos, que as árvores de flor, de fruta para passarinhos, de madeira para a produção de lenha, porque a gente precisa se aquecer no nosso inverno. O meu objetivo inicial seria medicina e a psiquiatria. E aí, por questão de namoro, se uma garota aí queria casar naquele ano, eu fui reprovado no vestibular da medicina, sobrou vaga na medicina veterinária, né? E como nós tínhamos propriedade, eu gostava disso aqui de fora, né? Eu fui fazer vestibular, como todos os outros meus colegas que tinham rodado na medicina humana, e tive a felicidade de passar com uma boa classificação, né? E aí comecei a cursar e gostei. Cada vez fui me apaixonando mais, né? Tinha um espírito ecologista, né? Esta é uma das regiões mais produtivas do país. Mesmo assim, Amantino sempre pesquisou alternativas de manejo. O cuidado com a terra é uma preocupação constante. Na década de 70, que eu cheguei aqui em 69, 70, era quando a lavoura de soja começou a se expandir. E aí nós começamos a manejar os animais com um novo sistema de rotação de pastoreio. Produtor de leite, desenvolveu processos de integração agropecuária e fez de suas terras um exemplo de prosperidade. Eu encontrei, graças a Deus, né, na exploração do gado de leite, associado a um pouco de zebu que me auxiliam. Então, eu consegui, na verdade, integrar mundo mineral, vegetal e animal. Essa integração é que tem explicado, em parte, o sucesso que eu até posso dizer que estou tendo. Estou conseguindo atingir boas produtividades em leite, né? E sonho ainda em ultrapassar, inclusive, a produção que os neozelandeses conseguem com leite, né? A visão que eu tenho do João, desde o momento que eu ouvi pela primeira vez, é de um grande sonhador. Mas um sonhador que também tem o pé no chão. Ele está sempre pensando em alguma coisa nova, mas ele quer concretizar primeiro alguma coisa para depois partir para outra. Então isso é uma marca dele específica. Ele acredita, né, no valor da terra, né? Então assim, ele sempre trabalhou para ter um solo melhor. Se sentar com ele no computador, ele tem pesquisas, ele tudo planilhado, né, de como era o solo quando ele chegou aqui. E ele sempre melhorando o solo, né, corrigindo. Então, meu pai sempre se preocupou em deixar a propriedade cada vez melhor, a terra melhor. A terra é a nossa mãe, a nossa fonte de sustento. Se nós não tivermos uma simbiose, nós não soubermos tratar da terra, os nossos dias estão contados. O que não for bem administrado, bem tratado, para de produzir, né? Essa prática de alternar pastagens com lavoura multiplicou por 6 os ganhos da terra e a integração permitiu uma transformação do solo. Isso cria um elo tão grande na natureza, o homem na terra. Tu faz parte desse ambiente, né? Aqui nós não temos meio ambiente, aqui é o ambiente inteiro. Todos nós fazemos parte deste ambiente. Quando a propriedade rural é pensada de maneira integrada, os resultados não poderiam ser diferentes. Eu tenho a mais absoluta certeza, convicção disso, né? Que nós melhoramos o ambiente daqui, né? Aqui não tinha passarinho, né? Aqui não tinha comida para os animais suficiente, os animais morriam de fome no inverno e hoje sobra comida. Mas graças ao quê? Graças a uma associação que eu ajudei a construir, né? Associando, quer dizer, o mundo mineral ao vegetal e ao animal. Se tu conseguir fazer com que esse círculo se feche, um é útil ao outro. E quando tu vê, tu forma um círculo virtuoso, né? Cada vez melhor e maior. Essa atenção com a terra é um legado de gerações, do avô
para as netas. A Fazenda São João foi denominada pelas filhas, né? Em homenagem a uma tradição que a gente respeita e cultua desde, não sei precisar, assim como a história do início da fazenda, né? O pai narrava, né? Contava para a gente, ele estivesse onde estivesse, ele não deixava de vir a Passo Fundo na noite de São João para acender a fogueira de São João. E ele contava que a mãe dele, embora tenha ficado viúva, né, quando ele tinha 8 anos, nunca deixou de, dias antes da véspera de São João, de ir para o mato com aquela criançadinha, né, buscar madeira para acender a fogueira de São João. A mãe dele também nunca teria, porque já era a tradição da família que vinha de antes, né, nunca deixou de acender a fogueira. Essa memória das noites de São João, desde sempre, das fogueiras de São João, tornou mais amorosa essa relação dele com a terra. O amor dele pela terra, por essa terra especificamente, é uma herança do meu avô, do pai dele, do Abrão. Eu acho que ele aprendeu com ele a amar, como eu e a Janine estamos aprendendo, e por isso a fazenda se chama Fazenda São João. Eu continuo com essa tradição. Todas as noites do dia 23, que sempre se faz anterior ao dia do São João, na noite do dia 23 de junho, nunca deixei de acender e espero em vida nunca deixar de acender a fogueira para o São João. Mesmo porque é uma simpatia, mas que não faz mal para ninguém, né? Nós recolhemos carvão, né? Pedaços de madeira que sobram da fogueira de São João, e quando ameaça um temporal, e eu já tive aqui alguns feios, e me parece que depois que nós começamos com essa simpatia, a verdade é que o vento diminui, as pedras não fazem estrago, né? Nós nos sentimos, inclusive, mais seguros com a figura do São João, né? E com o carvãozinho que é aceso, né? Nas horas de maior perigo, né? A verdade que nos tem protegido e nós nos sentimos, né, protegidos. Permanecer na terra nem sempre foi fácil. A família insistiu, trabalhou e foi buscar a tecnologia. A rotação de culturas com as pastagens no inverno e lavoura no verão transformaram esta propriedade. As pastagens são férteis e as lavouras muito produtivas. Eu tenho muito orgulho dele, porque é exatamente isso, é paixão. Então, apesar de todas as adversidades, né, ele é um teimoso feliz, né? Porque ele todo dia acorda com vontade de criar algo novo, melhorar. O que posso querer da vida? Mais do que trabalhar e me realizar com o meu trabalho, né? É tudo que eu pedi para Deus, né? E se eu vejo, além disso, surgir frutos, né? Minhas filhas são as filhas mais lindas do mundo, né? As minhas árvores são fantásticas, meus animais, né? Então, tudo isso me dá prazer e me dá satisfação. A paixão dele é essa terra, assim, ele realmente, tudo que ele faz é em benefício da terra, né? Ele sempre defende que não é o meio ambiente, é o ambiente inteiro. Nesses anos de trabalho e de pesquisa, João Amantino conquistou muito: o sustento pela terra e a união de sua família. Não penso que é tudo mar de rosas, obviamente, mas as rosas prevalecem. Então, eu acredito que o João, além de ser um grande sonhador, ele tem uma expectativa de fazer coisas novas, de inventar, de poder ir para frente. Ele não quer parar. Aliás, ele vai viver 150 anos. Ele é o homem que já nasceu para viver 150 anos. No próximo programa, nós vamos conhecer uma história de trabalho e determinação no campo de uma família no Cerrado Mineiro. E entre essas histórias que a gente acompanha aqui no programa, há também a de famílias que apostaram em tecnologia e na compra de máquinas agrícolas para melhorar a produção. Só que é preciso estar atento à manutenção dessas máquinas para o investimento não acabar em prejuízo. O pulverizador é a primeira e a última máquina a sair do campo.
Afinal de contas, ela realiza a proteção das lavouras contra pragas, doenças, insetos e a disponibilização de nutrientes para o cultivo. Agora imagina se a máquina apresenta defeitos minutos antes ou durante o trabalho no campo. Os prejuízos são inúmeros e é por isso que a manutenção preventiva é a melhor escolha. Na fazenda Condor, a colheita não terminou, mas a revisão no maquinário já começou. O trabalho não para por aqui. A gente mesmo já estamos colhendo, daí a gente está arrumando outras colhedeiras. Se precisar, elas têm que estar prontas para o serviço. Já estão todas elas prontas, elas estão todas já revisadas. Para o próximo plantio, a gente aproveita esse tempo que tem na entre-safra aí, antes de colher o milho, para deixar todas as coisas prontas. Porque daí vem calcário, vem outros serviços, daí a gente não se preocupa mais com as plantadeiras. E outros implementos já está tudo em dia para a próxima planta. À medida que tu vai tirando o milho e vai tendo espaço, a gente já vai fazendo o serviço de calcário, pó de rocha. O que for preciso de manutenção, a gente deixa tudo pronto. Terminou a colheita, está pronto também o serviço do calcário. O mesmo ocorre na propriedade do Adriano Xavier. Levantar cedo e faz a manutenção para proceder todo o dia sem dar problemas, né? Engraxar, abastecer, fazer manutenções adequadas, alguma regulagem de alguma coisa. Mas isso aí é diariamente, né? Isso aí todo ano é assim, época de colheita e planta. Tem que as máquinas além da revisão fora de época, tu faz uma revisão mais criteriosa, com desmontagem, tudo, para aguentar o tranco mesmo, diariamente tu tem o que fazer ainda, né? Simples, mas faz, né? Nesta empresa, o serviço não para. Toda hora chega um maquinário para revisão. O Lindenberg chegou há poucos dias de uma manutenção no Pará, já que o produtor deixou para o último momento e o maquinário parou. Devido à pandemia, algumas peças estão em falta no mercado. É uma preventiva hoje nas máquinas. Você ganha na hora que você vai começar o plantio, tanto o plantio quanto a colheita, porque a sua máquina não para. E ela parando, você perde dinheiro. Então você faz uma preventiva, você economiza dinheiro e obtém lucros que a sua máquina não vai parar, ela não vai vir a parar. Então ela vai trabalhar. Nos dias de hoje tá muito difícil peça, né? Por conta dessa pandemia tá complicado peça. Então se não tem, vai ficar parado. Bom, Lindenberg, nesse Hércules 6.0 no autopropelido, o que você vai organizar aqui? A gente está revisando a bomba dele, os motores de roda e os redutores. A gente está fazendo, o cliente está fazendo a preventiva na parte hidráulica dele. Esse daqui são os redutores. Vão ser trocados os selos mecânicos e os rolamentos dos redutores que estavam com vazamentos nas rodas. Aí, ó, já estava vazando. Então vai ser feita a revisão, é a preventiva para que a máquina não pare na hora que ela for trabalhar. Vai dar tempo de entregar a tempo ainda? Vai sim, vai dar tempo sim. E por hoje o programa fica por aqui, mas já temos nosso encontro marcado porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo um excelente dia para você. Tchauzinho!